Olá, meus amores, tudo bem com vocês? E aí, mais uma sexta-feira. As semanas estão passando super rápido, não, pessoal? Pois é, vocês estão ainda mais semana assim que tem simulado, que vocês resolveram simulado. Chegamos mais uma sexta-feira, mais uma aula de matemática. Hoje a gente tem 2 aulas de matemática. Nós vamos trabalhar hoje na página 184. Pegue a sua apostila, abre a sua apostila e vamos lá para a página 184. Todo mundo de apostila aberta? Posso começar? Vamos lá. Resolver e elaborar problemas matemáticos. Meus amores, eu sei que é muito comum vocês falarem assim para mim: ai, tia Esther, eu sou bom de matemática, eu faço as continhas direitinho, mas eu não sou muito bom de problema. Se você não é bom de problema, não é que você não é bom de matemática, você está com dificuldade em interpretação de texto. O problema matemático, ele é realmente uma interpretação de texto. Tem um textinho lá que apresenta um problema que você vai ajudar o narrador a resolver, tá? Geralmente é um problema matemático. Geralmente a resposta que você vai chegar nesse problema é uma resposta matemática. Para isso, você vai precisar fazer alguns cálculos para chegar nessa resposta. Eu sempre fui muito boa de problema. Por quê? Porque eu adoro desafios. Eu adoro me sentir desafiada. E o problema é desafio, né? Um problema, quando você lê, você tem um desafio de chegar, ajudar o narrador a chegar numa resposta. Porque sempre o texto de um problema, ele termina com uma pergunta. Então, o seu desafio é ajudar o narrador a encontrar a resposta deste problema. Eu brinco com o 4º ano A sempre e falo assim: problema matemático você tem que pensar, porque o final dele, a resposta, tem que fazer sentido. Se você tem o seguinte problema: João foi ao mercado e comprou 20 ovos. No caminho, João quebrou 5 ovos. Com quantos ovos inteiros João chegou em casa? 25? Alguém falou 25? Você entendeu? Não, tia Estela, com 15 ovos. Ah, mas esse problema é fácil. Todo problema é fácil. Você precisa entender o que está acontecendo. Que o João foi lá no mercado, comprou 20 ovos. No caminho ele quebrou 5 ovos. Esses ovos ficaram lá no chão, fritando no asfalto. E ele chegou em casa só com 15 ovos, porque 5 ele perdeu no meio do caminho, né? Esse problema, ele faz um sentido. Mas tem gente que não lê, que não presta atenção no enunciado e que fala: ai, é só juntar o 20 e o 5 aqui, e aí eu falo que ele chegou em casa com 25. O seu problema, na resposta, ele ficou sem sentido. Não tem como ele chegar em casa com 25 ovos. Então, o problema, ele requer uma atenção em leitura. O ponto principal do problema é leitura, certo? Hoje, na página 184, ele vai ajudar a gente um pouco nesse quesito de leitura e interpretação de problemas aí. E aí nós vamos elaborar problema. O que é elaborar? Nós vamos criar problema. Nós vamos fazer problemas matemáticos. Vai ser super legal. Em nosso dia a dia, usamos as operações de adição e subtração em diferentes situações. Veja um exemplo. Um estudante foi a uma livraria para comprar um livro e um caderno. O livro custou R$24 e o caderno R$19. Para saber o preço a pagar, ele usou uma operação de adição. Ele juntou o valor do livro com o valor do caderno, fez aí 24 mais 19 e descobriu que ele gastou R$43 nessa papelaria. Em seguida, ele precisava pagar a conta. Então, em seguida, pagou a conta com uma cédula de R$50. E aí, ele teve que fazer uma operação de menos, ele teve que fazer uma subtração. Ele teve que pegar os R$50 da nota, tirar o valor que ele ficou devendo para a vendedora, que era um valor de R$43, e descobrir qual valor ele pegaria de troco. Então, ele fez 50 menos subtração 43 e descobriu que ele tinha ainda R$7 de troco. Então, Estela, eu poderia fazer isso com desenho? Eu poderia fazer isso?
do jeito que você achar mais fácil. Gente, resolução de problemas não tem certo e não tem errado. Não tem. Você pode... O que importa no problema é a resposta. A resposta tem resposta certa. A resposta tem resposta errada. Tá? Mas como você chegou àquele resultado, você tem que arrumar. Eu já tive aluno que fazia problema com desenho e acertava as respostas, não tem problema. Eu já tive aluno que fazia 3, 4 contas para resolver um problema, mas chegava na resposta certa. Eu já tive aluno que fazia uma conta só e chegava no problema. O meu filho Guilherme é uma briga, porque o professor quer que registre e ele consegue fazer as contas de cabeça. Ele fala, nossa, mas eu preciso fazer conta? Precisa. Registre o seu pensamento, mesmo que seja muito fácil que você consiga de cabeça fazer 50 menos 43, registre o seu pensamento. Coloca lá o que você fez, como você pensou para chegar naquele resultado. Então, não tem conta certa para chegar no problema. Tem resposta certa. Todo problema tem uma pergunta. Como tem uma pergunta, você precisa responder de maneira clara o seu probleminha. Bom, nos anos anteriores você resolveu diversos problemas usando essas operações. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre eles. Eu trouxe para vocês uns 2 probleminhas aqui que faltam algumas coisas. Então eu vou ler e tentem aí na cabecinha de vocês falar, nossa, que informação que está faltando, por que esse problema não está completo, será que eu conseguiria resolver? Então ouçam a minha leitura para vocês tentarem descobrir o que está faltando nesse problema ou que informação tem a mais. Vamos lá? Eu vou ler, prestem atenção. Alguns livros foram doados a 3 escolas. Uma ficou com a metade, o restante foi dividido entre as 2 escolas. Quantos livros cada escola recebeu? Você acha que dá para resolver um problema desse? Olhe lá, pense. Alguns livros foram doados a 3 escolas, então eu sei que foram 3 escolas. Mas, Estela, eu não sei quantos livros foram doados. Pois é, meu amigo. Pois é. Então, olha lá. Alguns livros foram doados às 3 escolas. Uma escola ficou com a metade e o restante foi dividido entre as 2 escolas. É um problema que não dá para você resolver. Por quê? Porque falta informação. Se eu souber quantos livros foram doados, meu problema está resolvido. Se, por exemplo, esse problema tivesse lá, 60 livros foram doados a 3 escolas. Uma escola ficou com a metade. Pronto, já descubro lá. 60, metade é 30. E aí, essa metade foi dividida entre 2 escolas, ficou 15 para uma escola, 15 para outra. Olha, uma informação. Veja, uma informação não ficou impossível de resolver o problema. Olha essa 2, então. Francisco anda mais de 2 quilômetros por dia. Júlia, sua irmã, dá 3 voltas na praça, 6 dias por semana. Se em cada volta Júlia anda 700 metros, quantos quilômetros ela anda por dia? Estela, eu consigo resolver. Se a Júlia dá 3 voltas na praça e cada volta tem 700 metros, então eu faço 700 mais 700 mais 700. E aí eu descubro quanto ela anda por dia. E aí eu faço que ela faz isso durante 6 dias, eu descubro quanto que ela anda. Mas o que o Francisco tem a ver com essa história? Nada. O Francisco tá aí só para te enganar, né? Então, você tá vendo? Você precisa ler o problema. Você precisa entender do que se trata. Existem problemas que faltam informações, existem problemas que têm informações a mais. Uma vez, eu me lembro que eu dei um problema para uma sala minha que falava, eu acho que eu vou até dar para vocês, viu? Vou pensar que tinha um sítio que tinha vaca, boi, pato, marreco, galinha. E aí a pergunta era,
quantas aves tem no sítio. Você acredita que teve gente que somou como ave pato, marreco, galinha, boi? Vocês acreditam nisso? Então você precisa ler um problema com muita atenção e ler a pergunta para você pegar no enunciado só o que realmente é importante. Aqui o Francisco entrou só para confundir sua cabeça. Olha o 3. Gustavo tem R$30 para tomar um lanche e ir ao cinema. Ele saiu de casa às 17 horas e o filme começa às 18. Quanto ele pagou no lanche? Veja que confusão. Vocês acham que dá para resolver um problema desse? Eu sei que ele levou R$30, eu sei a hora que ele saiu de casa, eu sei a hora que começou. Como é que eu vou saber quanto que ele pagou de um lanche? Ou seja, impossível. Por que é impossível? Porque falta informações nesse problema. Não faz sentido. E tenho aqui mais um, ó. Com R$20 que tem, Patrícia vai comprar 3 canetas por R$3,75 cada uma. Quanto pagará pelas canetas? Estela, mas você já tá falando que as canetas custam R$3,75 cada uma. E o que tem a ver que ela tem R$20? Nada. Então, você precisa ler os problemas. Você precisa entender o que a gente está pedindo em cada um deles. Agora, a gente tem uma atividade 1, e nessa atividade 1, se eu não me engano, são 5 probleminhas. É isso mesmo. Esses probleminhas aqui não são iguais ao que eu li, não, para vocês, tá? Não tem nada a ver, porque esses problemas, eles estão completos, eles estão com todas as informações que você precisa. Eu só quero que você leia com muita atenção e você tente resolver. Ah, eu nem vou tentar resolver. Eu já vou lá para a segunda aula, porque a Tistela vai me ajudar a resolver, eu copio e pronto, acabou. Você acha que você está enganando o quê? A Tistela? Não, você está se enganando. Então, é o seu momento. Faça, você está quietinho aí no seu quarto, no seu cantinho de estudo, faça o problema, tente resolver com muita dedicação. Ah, eu não consegui, leia de novo. Ah, mas será que é de mais ou de menos? Leia de novo. Às vezes o mesmo problema eu tenho que ler 3, 4, 5 vezes para eu conseguir fazer a conta. Faça a mesma coisa, leia quantas vezes for preciso. A Tistela não fala sempre, a maior preguiça que existe é a preguiça de pensar. Não tenha preguiça de pensar. Leia o seu problema e chegue na resposta. Quando você terminar isso com todos os problemas, até o último, lá o B da página 187, você vai lá para a segunda aula e aí se você acertou, você vai pôr certo de caneta verde, vai se sentir orgulhoso porque foi você que fez e você acertou. Ah, eu não acertei, eu errei. Não tem problema. Não tem problema, você está construindo o seu processo de aprender. Não tem problema nenhum. Sigam comigo e você vai falar, foi aí que eu errei. Eu não prestei atenção nisso. A Tistela adora problema. Então eu ponho problema assim, ó. Daqui a pouco a gente volta às aulas, daqui a pouco vocês vão ter aula comigo, daqui a pouco vocês vão fazer prova comigo. E nas minhas provas sempre tem problema. É a sua chance de ficar muito bom em problema, tá? Então, faça com atenção e a hora da segunda aula, quando você terminar, que você concluir os seus problemas, aí você vai lá pro segundo vídeo e aí você vai ou corrigir e falar, nossa, sou muito bom de entender problema. Ou senão, minha dificuldade tá aqui, então é nisso que eu preciso prestar mais atenção. E da próxima vez eu tenho certeza que você vai arrasar e vai acertar tudo, tá? Então, trabalhando agora, resolvendo os seus problemas, e aí a segunda aula a gente faz a leitura junto e a correção desses probleminhas. Confio em vocês, hein? Bom trabalho!